Deus. Obrigado, Pai, pela tua bondade, misericórdia, obrigado pelo teu cuidado às nossas vidas. Apresentamos as nossas vidas e esta aula aos teus cuidados. Entendemos que é um grande desafio estar aqui, ainda que uma vez por semana. Entendemos que é uma batalha que tem que ser vencida e não vencemos sozinhos. Graças a Deus que vencemos com o Espírito Santo, o Senhor Jesus ao nosso lado. Por isso te pedimos, Senhor Deus, nesta terça-feira que não seja diferente, que a tua presença está conosco, a tua graça está conosco, teu Santo Espírito nos apoiar e nos sustentar em tudo. Muito obrigado pela vida daqueles que já puderam chegar, pela vida daqueles que ainda estão a caminho, pelo aqueles que não poderão vir neste dia. Ó Espírito Santo, confirma o teu cuidado e a tua bondade para com cada um de nós. Obrigado também pelo cuidado que tu tens para com a minha vida. Obrigado pela tua proteção, pela tua bondade. Muito obrigado. Entregamos esta classe, esta aula, aos teus cuidados, bastante agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos que já estão aqui conosco. Estamos na nossa quinta aula da matéria de ética cristã e ministerial. Esta é a quinta aula da nossa matéria de ética cristã e ministerial. Hoje é a última terça-feira do mês de outubro, 29 de outubro de 2024. 29 de outubro de 2024. Deus abençoe a todos. Os que puderem, por favor, estarem com o vídeo aberto, eu agradeceria. A menos que tenha alguma dificuldade, algum problema aí do lado de vocês, ou precisam ter ainda o vídeo por um tempo mais fechado, mas nós damos a preferência do vídeo aberto, porque uma aula online, ao vivo, com o vídeo fechado, é um pouquinho sem sentido, concordo? Tá ali o anjo Kelson, né? O querubim Kelson. Há muito tempo a gente não tem a grata alegria de ver o rosto, o sorriso do servo de Deus. Deus abençoe, muito prazer Amém. revê-lo, que a boa mão do Senhor seja com a sua vida. Meus irmãos, eu estou percebendo que todos aqui são obedientes, né? Pelo menos um bom número, né? É um tal de xícara subindo nos lábios, né? Por causa do mestre Alexandre, tá certo, né? Olha lá, a Gleice Kelly, meu Deus, isso aqui é exemplo, né? Exemplo, todo mundo seguindo o exemplo do seu pastor. Então, não tem problema, gente. Se quiser estar com uma xicrinha, Lucas, se quiser colocar uma xicrinha na mão, não tem problema. Ô, pastor, eu até pedi meu menino para olhar se tinha, que se não tivesse aqui, aí ia pegar a casa do pastor, né? Essa é a vantagem de morar porta a porta com o pastor, né? E sendo o pastor o irmão, deixa quieto, não vamos entrar nesses méritos, não. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos à nossa apostila. Agradeço de coração o esforço que cada um de vocês colocaram. Eu estava vendo hoje, se me permite abrir um rápido parênteses, bem rápido, né? Eu não costumo assim abrir rápidos parênteses para não atrapalhar o transcurso da aula. Mas quero parabenizar a AD Filadélfia Nagataki, né? Vocês tiveram um trabalho, né, de fim de semana com as irmãs e eu tive acesso hoje ao vídeo. Então, sinceros parabéns. Trabalho realmente lindo, lindo, lindo. Evangelista Alexandre, parabéns. Tive acesso hoje ao vídeo no site de vocês, né, do Facebook. Olha, parabéns. Que coisa linda, linda, linda. Olha, Pastor, foi uma bênção mesmo. As irmãs fizeram um excelente trabalho, para a glória de Deus. Mérito todo delas, né? Honra e glória para Jesus, mas o mérito foi todo delas. Elas trabalharam, envolveram. Eu olha. só estava lá dando glória a Deus, aleluia. Foi lindo demais. Olha, muito tempo eu não via, com todo respeito, né? Não entendo isso como um favoritismo da minha pessoa, mas que eu não vi um trabalho, pelo menos os minutinhos do vídeo que eu assisti, impressionante. Fiquei muito impressionado. Então foi um fim de semana muito recompensável e gratificante para todos vocês, né? Graças a Deus. Parabéns, Deus abençoe. Continue sustentando, né? De Filadélfia, Nagasaki, Hartford e abençoando, né? Todos que colocam a mão na massa para fazerem o melhor para Jesus. Tivemos também um fim de semana muito agitado, estivemos na área da cidade de São Francisco, na Califórnia. Cheguei hoje de manhã, né? Viajei a noite inteira, graças a Deus, estou um pouquinho cansado, né? Não tenho 18 anos que cada um de vocês tem, mas Deus teve misericórdia de nós, tivemos sexta, sábado,
e ontem, né, ministrando ali na área de São Francisco, né? Foi muito lindo. Deus também não ficou diferente, foi glorificado de maneira toda especial. Muito bem, meus irmãos. Tudo dito e feito, página de número 10. Estamos falando do perfil de um obreiro e sua ética. Já avisando aos irmãos que nós vamos acrescentar uma aula a mais, simplesmente. Havíamos falado da possibilidade de termos mais 2 aulas de ética, então vamos acrescentar para fechar o mês de novembro. Então anote aí, nós vamos fechar o mês de novembro com a matéria de ética cristã e ministerial. Somente a partir da primeira terça de dezembro começamos, então, a nova matéria. Anotado, então, fechamos o mês de dezembro com esta matéria de ética cristã e ministerial, e aí, permitindo Deus, vamos iniciar o mês de dezembro com uma nova apostila, uma nova matéria, né, que eu já vou avisar vocês já nos próximos dias. Página 10. O perfil de um obreiro e a sua ética. Todo o obreiro, de acordo com a Bíblia, tem que ter um perfil e uma ética. Irmão Leandro, Pai do Senhor, eu não reconheci com esse boné bonito. Tá, alguns aí estão de boné, mas do irmão Leandro, agora que eu vi, está destacando, né? É branco e tem um escudo no meio, então faz a diferença. Está ali o Arthur também de boné, está o Ricardo de boné. Vocês estão me inspirando. Próxima aula eu vou vir de boné também, gente. Desculpa. Eu não tenho um boné tão bonito como o de vocês, como o do irmão Leandro, mas vou vir. Não é faltar com a ética, não, né? Tá lá o pastor. Oh, meu Deus, estou falando, pastor Anderson Ramalho, ô Angelina, irmã Sabrina. Pastor, eu sei que o senhor é amante do galo, mas na aula fica melhor ainda. Tá ali, ó, pensa no homem. O Arthur não gostou muito da ideia, não. Não tem jeito, não, gente. Deus abençoe, pastor Anderson. Bonito demais essa camisa, né? Me consegue uma do Corinthians, aí eu fico mais contente, né? E consegue uma do Corinthians, porque é o meu time do coração. Sofre demais no planeta, mas glória a Deus. Parabéns, pastor. Vamos lá, gente. Número 2. Plena consciência das limitações humanas. O obreiro, na sua ética, tem que reconhecer que ele é um ser humano. Como tal, ele tem limitações. É uma agressividade, por que dizer uma estupidez, se me permite usar essa expressão um pouquinho forte, um obreiro imaginar que ele é super-homem, que ele tudo pode, que ele tem uma capacidade extraordinária. Não. Entendemos que existem obreiros que são mais maduros, obreiros que são mais experimentados, obreiros que são um pouco mais preparados. Isso é verdade. Mas isso não dá o direito que nenhum pense que ele é o super obreiro, é o super Marvel ou algo dessa natureza. Não existe. Todos os obreiros precisam reconhecer que possuem limitações humanas. Jesus, na sua humanidade, está aqui, ó, nos deixou exemplo da sua natureza humana, pois ele teve fome, cansaço, chorou, dormiu, teve sede, buscou solidariedade e orou. Olha só, Jesus, Deus perfeito, mas estava em um corpo humano, um corpo que estava limitando grande parte dos seus poderes divinos. Ainda que entendemos, ao lermos o segundo capítulo da carta aos Filipenses, que Jesus voluntariamente deixou grande parte do seu poder, ou seja, da sua glória, aos cuidados do Pai, para que se encaixasse perfeitamente a humanidade, ou a nossa humanidade. E por que ele fez isso? Para ser exemplo, para sentir na pele o que é ser homem, o que é ser humano, com o detalhe que Jesus era o homem e foi o homem perfeito. Não ele era ou foi, ele é. Porque Jesus, olha interessante, se alguém já parou para pensar e já avaliou, Jesus, depois da sua encarnação, ou seja, por ter assumido a forma humana, não lemos nenhum lugar na Bíblia que ele deixou de ser homem. Alguém já leu isso na Bíblia? Não.
Ele continuou a ser homem, mas agora ele é o pleno Deus, sempre foi. Embora, ou repito, parece que eu estou falando um pouquinho de cristologia, e é verdade, estamos falando um pouquinho de cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Consequentemente, então, hoje, Jesus, Deus e homem, pleno Deus e pleno homem. Como sendo Jesus pleno Deus e pleno homem, ele entende a nossa humanidade. Ele sabe quem somos nós, porque ele sentiu tudo isso que aqui acabamos de relacionar, não é? Fome, cansaço, chorou, não é? Teve tristeza, dormiu, teve sede, buscou solidariedade e orou. Então, Jesus sabe aonde está a sua dor. Jesus entende quando você tem cansaço, tem fome, tem as suas necessidades físicas, morais e espirituais. Passando adiante, a vida social do obreiro. Às vezes o obreiro tem espiritualidade. Olha que interessante isso aqui. Mas não sociabilidade. Isto é, não se integra com todos, como Jesus o fez ao longo do seu ministério. Está ali entrando o nosso irmão Joel, e hoje ele está com uma telinha pequenininha, né? Acostumado a ver o Joel numa tela grande, né? Pai do seu irmão Joel. Acostumado a ver o irmão Joel numa tela grande, hoje o irmão Joel decidiu pegar roupa pequena, né? Ele agora está apertadinho naquela telinha, né? Mas ele sabe o que faz, né? Se hoje ele está na telinha, porque ele está cumprindo aquela palavra de João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então ele diminuiu hoje, ele decidiu diminuir. Mas semana que vem ele volta, gente. Ele volta ao tamanho normal. É só por hoje. Caminho de casa, pode ser eu. É só por hoje. Depois ele volta ao normal. Mas vamos lá. Irmãos, como é importante um obreiro entender o sentido de sociabilidade. Quem já ouviu falar aquela expressão? Fulano parece um bicho do mato. Já ouviram falar dessa expressão? Fulano parece um bicho do mato, que é uma expressão na gíria da língua portuguesa, é uma pessoa que não é sociável, uma pessoa carrancuda, uma pessoa fechada. Deixo bem claro. Cara fechada, pessoa introvertida, não é sinal de espiritualidade, é ao contrário. Cara fechada, pessoa introvertida, tudo bem, faz parte do temperamento de algumas pessoas, né? Ninguém é obrigado a estar lá, aleluia, Pai do céu, tá tudo bem. Ok, tem pessoas que, por natureza do seu temperamento, são introvertidas, são mais quietas, mais caladas, mas em se tratando de um obreiro, ele precisa ser uma pessoa sociável, que tenha trato com as demais pessoas. Vamos ler esses textos que aqui estão na apostila para entendermos a importância da sociabilidade do obreiro na sua ética. Lucas 19:7. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 7. Nesse texto vai nos ajudar a entender a importância da sociabilidade do obreiro. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus não tinha problema de relacionar-se com quem quer que fosse, tá? E aqui ele foi criticado por relacionar-se com um publicano, com um cobrador de impostos, que neste caso deste texto está se referindo a Zaqueu, entende? Porque ele tinha uma má fama na cidade por ser um estelionatário, pelo menos é o que indica-nos, não é, a leitura do texto, por estar roubando as pessoas quando colhia impostos. Então ele foi taxado como um persona non grata, pessoa não de bom testemunho, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Como obreiros, em estarmos relacionando-nos com todo tipo de pessoa, que não implica que você vai ser um cúmplice com ela se ela comete atitudes erradas ou tenha um mau comportamento. Lucas capítulo 5,
versículo de número 3, também lemos esse texto. Lucas capítulo 5, versículo número 3. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco de terra. E assentando-se, ensinava do barco. Aqui Jesus está dando uma prova que ele precisava ter contato com a multidão, apesar da massa de gente que estava ali apertando, mas Jesus sempre procurou dar um jeito, uma maneira, uma forma para estar sempre em contato com as pessoas. Mateus capítulo 9, versículo de número 11. Mateus 9, 11. Mateus capítulo 9, versículo de número 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Percebam que havia uma sistemática discriminação do povo, mas ainda da parte dos fariseus, quanto aos publicanos e aos pecadores. Quando nós lemos na Bíblia pecadores, é um pouco genérico. Pode envolver prostitutas, pode envolver ladrões, podem envolver proscritos da lei, certo? O texto grego deixa essa margem, mas aqui fala de publicanos, que eram os coletores de imposto, e eles tinham uma má fama, né? Eram considerados estelionatários, ladrões e roubadores. Mas aqui Jesus deixa claro, ele veio para todos, e ele veio ter contato, sociabilidade com todos. Continuando lá na nossa apostila, o obreiro deve ser um constante e incansável investigador e estudante da Bíblia e da cultura geral, bem como de temas e assuntos seculares e de interesse do seu ministério. Não estamos aqui afirmando que o obreiro deve ser um expert, né? Um especialista em ciências sociais ou em qualquer outra área. Quando ele pode, ok, tranquilo, mas que pelo menos o obreiro tenha um curso básico em teologia. Não sei se eu já falei isso aqui, mas eu estive há poucos dias na área de Boston participando de uma escola bíblica de obreiros e ali conheci o pastor-presidente da Assembleia de Deus de Sete Lagoas, pastor Eduardo Lopes, um homem de Deus, um grande mestre das Escrituras. E ele me falou de algo que muito me alegrou, que as Assembleias de Deus do Brasil, de 7, 8 anos para cá, não separam, não consagram nem diácono e nem cooperador ou porteiro, se não tiver um curso básico em teologia. Homem, eu aplaudi assim, ó. Porque isso acontecia nos anos 70 e 80. Depois houve um relaxamento nas regras. E aí tanto fez, tanto faz. Mas de um tempo para cá, as Assembleias de Deus entenderam que o preparo básico é essencial, é indispensável para a vida do obreiro. Isso faz parte da vida ética e da vida ministerial. Não faz sentido, perdoe-me se eu estou falando a alguns obreiros ou obreiras que ainda não tiveram essa oportunidade, na verdade estão tendo agora, pela bondade e misericórdia de Deus, não é? Estão aí se esforçando muito para estudar. Sei que para alguns está sendo duro, difícil, por causa de trabalho, compromissos e outras prioridades, mas é louvável ao obreiro que se sacrifica em prol da obra de Deus naquilo que Deus nos pede de tão básico. O que Deus nos pede de tão básico? Curso básico que nos dê uma visão básica da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Deixa eu perguntar a vocês, faz sentido, biblicamente falando, um diácono ser zero de Bíblia, não ter nenhum conhecimento básico de Bíblia? Eu pergunto, faz sentido um diácono não ter zero, não sabe que livro é esse? Começa por aqui, ó.
não sabe que livro é esse, não sabe quantos livros compõem este livro, não sabe o tempo que esse livro foi gasto para ser elaborado, conhece pouco ou nada do seu conteúdo. Eu pergunto a vocês, faz sentido isso para um diácono ou não, à luz da Bíblia? Nenhum sentido, irmãos, nenhum sentido, nenhum sentido. A Bíblia não está exigindo que os obreiros sejam bacharéis em teologia ou doutores em teologia, mas a Bíblia bate muito nessa tecla através do apóstolo Paulo, quando ele conversa com Timóteo, quando conversa com Tito, que deve haver um preparo básico, pelo menos básico. E sendo básico, irmão, já ajuda muito. Eu conheço muitos obreiros que do zero foram para o básico, meu Deus, estão fazendo reboliço no reino. Imagina se continuam estudando e se preparando espiritualmente. Vão fazer mais do que reboliço, entende? Houve um tempo, não sei se vocês chegaram a pegar este tempo ou ouvirem falar, que para alguns pastores estudar a palavra de Deus, fazer um curso teológico, era uma aberração, era uma perda de tempo, era uma heresia, era um pecado. Não sei se vocês chegaram a conhecer pessoas assim, mas eu peguei um tempo, no final dos anos 60, início dos anos 70, de pastores que diziam, não, fazer um curso teológico, não estou puxando sardinha para minha brasa, não. Eu estou falando dentro da Escritura. Tem pastores que diziam que fazer um curso teológico era coisa do diabo. Ouvi essas estrepulias, essas estupidezes, porque não faz sentido, irmãos. É uma espécie de desculpa para argumentar a deficiência. Temos que ser muito sinceros. Se eu tenho uma deficiência, eu tenho que admiti-la diante de Deus. Evangelista Alexandre, por favor. Pastor, quando eu era menino, eu ouvia falar, eles falavam assim, Deus não quer teologia, Deus quer joelhogia. Aí eu usava esse termo para poder tampar, né, o sol da peneira, porque não tinha muitos tinham preguiça de aprender, querer estudar, né? Aí usava esse termo que Deus não queria teologia, não, que a letra mata, o Espírito vivifica, usava esses textos isolados para trazer essas heresias para o povo, e muita gente, infelizmente, ia na aula e caía, outros não, tem que estudar e tal, mas hoje, graças a Deus, a mente de muitos, né, ou da maioria, não vou dizer de todos, mas a maioria foram abertas acerca disso, e verdadeiramente viu a necessidade de se ter, pelo menos, um curso básico de teologia. Porque estamos vivendo, meus irmãos, uma época muito desafiante. Se um obreiro não tem uma visão básica da palavra de Deus, é muito fácil um falso profeta, um falso mestre, uma heresia, uma falsa religião fazer isso aqui, ó. Engabelar, enganar, enrolar, seduzir e até dividir igrejas e congregações, porque eu tenho visto muitas igrejas e congregações serem divididas pela falta básica de um conhecimento ou pela falta básica de um preparo bíblico. A vida espiritual do obreiro. Para que o obreiro possa desempenhar um bom ministério, sem dúvida, isso aí a gente não questiona, não pode nem deve deixar de ter as seguintes qualidades espirituais. Então, anote aí. Além do preparo, do estudo básico, de um curso básico, de algo básico a nível da palavra de Deus, ele tem que ter qualidades espirituais, ou pelo menos correr atrás dessas qualidades, dentre as quais mencionamos amor divino em seu coração. João, Evangelho de João 21:15. Isso requer que aborreçamos o mal, como nos ensina o Salmo 97:10. Santidade, está separado do mal, está separado de tudo que possa trazer contaminação. Isaías 52:11, primeira carta de Pedro 1:16. Plenitude do Espírito em sua vida quer dizer ser cheio do Espírito Santo, como Efésios 5:18 diz. Estarmos cheios do Espírito. Essa expressão no grego é bem interessante. Ela fala de uma experiência contínua, não uma experiência que acontece numa só vez. Tem aquele obreiro, né? Eu já fui cheio do Espírito Santo na segunda-feira passada. E aí? Segunda-feira passada eu sei que você comeu. E hoje? Comeu de novo? Ninguém fica
comendo uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias. A experiência do enchimento do Espírito Santo na nossa vida, ela tem que ser constante. Se não, quando e todas as vezes que seja possível, diária. Ih, pastor, é difícil. Fica todo dia se enchendo com o Espírito Santo. Pode ser que para alguns seja, mas se ela se torna uma necessidade da vida humana espiritualmente falando, certo? Não se trata de ser fanático, se trata de entender que é uma necessidade da nossa vida espiritual, os termos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Paciência e mansidão. Ei, meu Deus! Tem obreiro chamado obreiro de pavio curto. Já conhece esse obreiro? Pastor, nem me fala. Estou convivendo com um que a cada momento, bum, o pavio dá uma cortada que estoura tudo. Obreiro de pavio curto nunca deveria estar em funções. Me explico. Deve estar sentadinho e aprendendo a ter controle próprio. Imagine um diácono nervoso, um diácono impaciente, um diácono que perde assim as estribeiras, um diácono que não tem carinho com as pessoas nervosas. O diácono, estou citando um exemplo do diácono, aí se aplica ao presbítero, se aplica ao evangelista, se aplica ao pastor, se aplica ao porteiro, se aplica a todos que estão trabalhando na obra de Deus. É vergonhoso vermos obreiros que não têm paciência e não têm mansidão em lidar com situações ou pessoas difíceis nas nossas igrejas. Vamos ser sinceros? Existem ou não? Não estamos aqui expondo o nome de ninguém ou expondo ninguém a vergonha ou nenhuma situação, mas vamos ser sinceros. Existem ou não pessoas difíceis no ângulo ou no ambiente da nossa convivência? Sim ou não? Claro que existem. Não, eu, pelo menos, não vivo em Júpiter nem em Marte, nem você vive em Urano ou Plutão ou na Lua. Enquanto vivemos nesta Terra, nós vamos ter convivência com pessoas muito difíceis. Algumas delas estão no nosso trabalho, algumas delas estão dentro da nossa congregação igreja com a qual convivemos. E aí? Nós vamos dar um chute nelas? Vamos descartá-las? Vamos dizer, não, contigo eu não quero nada. É exatamente com elas que nós temos que nos relacionarmos, porque vamos aprender a ter o quê? Paciência e mansidão. Mas, pastor, às vezes dá vontade de dar um tapa debaixo da orelha dessas pessoas. Claro que dá. Ou você pensa que a mim não me dá vontade não de dar um tapa na orelha, mas se eu tivesse uma escopeta, Deus me perdoe. Dá para fazer outra coisa, não dá um tapa debaixo da orelha. Mas a gente vai fazer isso, pegar uma escopeta e acertar o irmãozinho, a irmãzinha que está deixando a nossa vida desesperadamente angustiada? Não. É com essas pessoas que Deus vai nos dar o quê? Paciência redobrada. Mansidão redobrada. Se não começa dentro da minha casa, da sua casa, com a sua esposa ou com o seu esposo, oh Deus, me dá paciência com meu marido, porque é mole, 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 parado, quase parado. A mulher é elétrica, tá com 12.000 volts. O marido, se chegar a um, é muito. E tem um lado contrário, né? O marido elétrico demais, a mulher parada, igual um lago, quase parado, quase apagado. E aí a necessidade de haver paciência, mansidão. Irmãos, isso é muito sério. E na obra de Deus, em se tratando do obreiro na sua ética, ele tem que ter um cuidado, ele tem que ter uma, vamos dizer assim, uma vigilância redobrada. Cuidado com os obreiros nervosinhos, os obreiros que estão querendo decidir assim, na base ou do tapa ou da força. Não, irmãos. Temos que pedir a Deus graça, paciência e mansidão, sobretudo com as pessoas mais difíceis e com as situações mais desafiadoras. Outra coisa é fé e fidelidade. A raiz grega é a mesma, pisteon, pisteon.
Só que a palavra fé no grego é pisteu e fidelidade pisteolim. Mas tem alguma diferença? Sim e não. Sim, porque a fé e a fidelidade têm a mesma raiz, mas a ação, o trabalhar é diferenciado. O que é fé? Ter uma imutável, inabalável confiança. Fidelidade está ligada com lealdade, com honestidade. A palavra do crente, preste atenção, Jesus disse que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Que quem termina o versículo aí para mim, por favor, qualquer um pode abrir o texto, o áudio. O que passar disso é procedência maligna. O que passar disso é procedência maligna. Presta atenção, querido irmão, querida irmã. Eu estou falando aqui a muitos de vocês que já são obreiros, trabalhando, pesado na obra do Senhor. Se você pode prometer, prometa, porém cumpra. Se você não pode prometer, boca calada. Passa o zíper dourado. O que você disser, cumpra. Cumpra, não dê uma de deputado baiano ou de demagogo ou de político. Promete e não faz. Quando você assumir um compromisso, calcule, como diz lá Lucas capítulo 14, a parábola da providência. Não estou me referindo que você e eu não vamos ser alvos de imprevistos. Alguém está me entendendo essa palavra? Imprevistos. Todos nós somos sujeitos a passarmos por imprevistos. Eu vivo imprevistos, cada um de vocês tem situações que às vezes deixam vocês apertadíssimos com tanto imprevisto. Todos nós sofremos e somos susceptíveis, né? Tendenciosos a termos imprevistos. Mas temos que ter um plano B. Tudo na vida tem que ter um plano B. Se você não tiver um plano B, aí é falta de prudência e de maturidade. Alguém está me entendendo? Sempre temos que trabalhar com um plano B, tanto na nossa vida financeira material, sempre e quando que possível, e mais nas coisas de Deus. Estou falando aqui a obreiros que têm compromisso com a obra do Senhor, obreiros que trabalham na casa de Deus, obreiros que estão derramando suor para agradar o coração de Deus, obreiros que estão com responsabilidades e tarefas em suas mãos. Eu estou batendo muito nessa tecla porque isso hoje em dia a gente está vendo uma crise de fé e de fidelidade. Quando o obreiro tem um compromisso com o seu líder, presta atenção, isso é bíblico, estamos dentro do assunto. Se o seu líder lhe confiou uma tarefa, se esforce ao máximo para cumprir a tarefa que o seu líder lhe confiou. O dia que você não puder cumprir a tarefa que ele lhe confiou, por um imprevisto, por uma limitação sua humana, por uma situação que lhe saiu do controle, seja homem, mulher de Deus, para chamar o seu líder e por uma questão de respeito, fidelidade a Deus e à palavra e respeito às hierarquias que Deus tem constituído no seu reino, se comunique com o seu líder e diga: meu irmão, não poderei cumprir a tarefa que me foi confiada, por causa disso, disso, disso e disso. Isso chama-se sentido de prestação de contas. É a coisa mais vergonhosa um obreiro que não tem esse sentido de prestação de contas. E serve para todas as áreas da vida. Por exemplo, alguns de vocês trabalham, não é verdade? E vocês têm um patrão acima de vocês. Concorda comigo? Quem é que trabalha e tem um patrão em cima? Isso. Você faz qualquer coisa de qualquer maneira diante do seu patrão? Não, eu tenho certeza que não. Se seu patrão lhe confiou em um trabalho, ele aprendeu a confiar na sua fidelidade, na sua honestidade, na sua lealdade.
Quando você não puder cumprir aquilo que o patrão lhe confiou com a pontualidade de chegar no horário do seu trabalho, é simples, ó, pega o telefone e dá um grito: patrão, deu problema. Problema no tráfico, problema na minha família, na minha saúde. Estou aqui me justificando. Alguém está me entendendo, gente? Isso é importante. Deus se agrada. Deus se agrada. Evangelista Alexandre, pastor Anderson são aqui líderes de igrejas. Imagine a posição deles como líderes. Se os seus liderados, com quem eles contam, porque o evangelista Alexandre confiou tarefas para A e B e C liderados. Pastor Anderson, com sua esposa, confiou tarefas para A e B liderados. Está contando com eles. Aí, de repente, em cima da hora, acontece alguma coisa, e pode acontecer, claro, imprevistos. E aí? E o sentido de prestação de contas? Aonde fica? É muito deplorável quando um obreiro não se comunica. Estou batendo bem na tecla, isso aqui não é indireta para ninguém, porque isso é um princípio de autoridade espiritual. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quem está me entendendo, gente? Isso aqui é um princípio de autoridade espiritual. Eu vejo que até mesmo alguns obreiros são ensinados dentro deste princípio, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Tanto fez, tanto faz. Não consideram esse princípio. E aí traz problemas, traz consequências muito negativas para o reino. Eu sei que vocês que estão aqui me dirigindo a palavra, evangelista Alexandre e pastor Anderson, vocês passam por dificuldades com alguns liderados. Isso aqui não estou jogando verde para colher maduro, porque eu falo pela minha humilde experiência pastoral. Eu já fui pastor de igreja 5 vezes. E às vezes você ensina, orienta, adestra, treina, gasta sua vida com que o obreiro possa aprender pelo menos uma base ali das escrituras. Mas às vezes dá a impressão que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, irmãos. Quem sai perdendo é o reino de Deus. Quem fica triste é o Espírito Santo. E quem sofre, em última análise, é a obra de Deus. E aí a igreja, o ministério é taxado por ser um ministério irresponsável. O líder, ainda que não é a culpa do líder, mas quem está de fora é automático, vai esticar o dedão e dizer: olha o que o pastor Anderson fez. Isso aqui é um exemplo, por favor. Olha o que o evangelista Alexandre fez. Não, eles são líderes irresponsáveis. Não se trata nem do problema da responsabilidade, porque os líderes lutam para ser responsáveis. A questão é: será que os liderados vão corresponder a esse mesmo nível de responsabilidade? E aí a necessidade destas qualidades: fé e fidelidade. Por isso que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz que em separar diácono tem que separar homens idôneos, homens que terão condições de corresponder na sua fé e na sua fidelidade. Vamos em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Isso aqui é muito importante. Conheço muitos pastores no Brasil que eles têm uma visão bem bíblica. Eu não separo um obreiro que não esteja o maduro suficiente para entender o princípio da fé e da fidelidade, senão vai me dar dor de cabeça, vai me gerar desgaste. E é verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Preste atenção e anota aí se você quiser. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, ou seja, maduros e preparados, para também ensinarem os outros. Nem todos, infelizmente, são maduros, idôneos, sobretudo para ensinar a outros. Um cego pode ensinar a outro cego a caminhar bem? Claro que não, não faz sentido. Não quer dizer que eu e você vamos ter que descartar essas pessoas. Não se trata de descartá-las. Se trata de dar um stand-by, ou seja, uma paradinha, e para.
Você não está ainda nas devidas condições de assumir essa responsabilidade e procurar chamar com carinho a atenção dessa pessoa e ajudá-la a se encaixar dentro do que a Bíblia coloca. E se a pessoa não quer se encaixar, aí ela já não serve. Ela não serve para desempenhar a função de obreiro, porque do contrário vai envergonhar o reino de Deus. Quantos estão me entendendo, gente? Não se trata de descartar a pessoa, se trata de dar a ela a oportunidade de se corrigir e se ela é, escute essa, tem obreiro que não é ensinável, tem obreiro que não deixa ser ensinado. Aí ele acha que ele sabe tudo, pode tudo, conhece tudo. Tive esse fim de semana na área de São Francisco e um diácono da igreja, de uma igreja que eu lá ministrei, chegou perto de mim e disse: Pastor, o senhor já sabe tudo, né? Depois da mensagem que eu ouvi, eu comecei a rir. Porque o senhor está rindo. E eu, saber tudo? Você está brincando comigo? Eu sou aprendiz. Aí ele, quantos anos o senhor tem de fé cristã? Eu comecei a rir mais ainda. Pastor, por isso que eu estou contando alguma piada para o senhor, porque o senhor está rindo demais, né? Que eu estou alegre com Jesus. As perguntas que os irmãos estão me fazendo estão me dando um pouquinho de graça, né? Eu não sou engraçado, não, diz minha esposa, porque eu sou chato de galocha. Que bom que foi a sua esposa que lhe disse isso. Mas, pastor, por que o senhor está rindo? Né? Porque, primeiro, eu continuo sendo aprendiz. Segundo, apesar dos meus mais de 50 anos de vida cristã, eu continuo tendo a terrível necessidade de aprender e preciso continuar aprendendo. Louco é aquele que diz: já sei tudo, já posso tudo, já conheço tudo. Não, aí tem que ser muito doido, muito problemático da cabeça, muito tem um problema espiritual muito grave. Irmãos, eu sou sincero, estou aqui nesta vida para aprender muito. Eu aprendo aqui semanalmente com cada um de vocês. Brinca com o outro, pastor. Eu não estou brincando com ninguém aqui, estou sendo muito sincero. Como eu aprendo com cada um de vocês, ainda que talvez nem com todos eu tenha o mesmo contato, a mesma comunicação fluida, entende? Alguns eu conheço pessoalmente, outros eu posso pessoalmente estar com eles, né? Como os nossos irmãos Ramalhos, que de vez em quando, embora estamos aqui na Flórida, a gente pode estar um pouquinho em contato, entende? Mas, irmãos, temos todos uma necessidade enorme de estarmos aprendendo, mas que Deus nos ajude a não nos esquecermos disso. Temos que ser obreiros leais, leais, primeiramente a Deus e a sua palavra. Quando eu sou leal a Deus e a sua palavra, eu vou ser leal com o meu irmão que está do meu lado. O obreiro que falta com as suas responsabilidades e com seus compromissos, pode anotar aí, é um obreiro que tem um problema no seu relacionamento para com Deus. Yeah. Porque o relacionamento para com Deus vai determinar o nosso relacionamento com o nosso próximo. Uma pessoa que falha constantemente com o seu próximo, com o seu irmão, pode anotar, não é julgar não. Esses são fatos espirituais que a palavra nos ensina. Se já está tendo algum problema no ângulo vertical, ou seja, há uma problemática no relacionamento dele para com Deus. Todas as vezes que falhamos nesse relacionamento, nessa direção, é automático. Vamos falhar nesta direção para com os nossos irmãos. Aqui fala da fidelidade, inclusive nas finanças da igreja. Irmão Alexandre, por favor. Pastor, o senhor falando acerca desse tipo de obreiro, dificuldade, eu vejo João Marcos, né? Quando você pega ali, João Marcos teve um processo difícil de Sim. maturidade ministerial. Aí, no final da vida de Paulo, lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele manda chamar João Marcos e fala que ele seria muito útil para o ministério. Mas, antes de maturidade, né, ministerial, houve uma desavença, ele até deixou, né, de seguir a viagem missionária. Então, quando você trabalha com obreiro que são imaturos, além de ser desgastante para a gente pessoalmente, é desgastante para a igreja, porque querendo a igreja percebe. E o mais
entristecido é que, às vezes, esse obreiro, antes de ser consagrado, até demonstra certa maturidade, e quando é consagrado, parece que vira tudo aquilo ao contrário. Né? Às vezes nem a falha tanto do obreiro ao separar certo tipo de diácono, ou presbítero, ou evangelista, ou pastores, né? Porque, às vezes, quando está para ser consagrado, o cara trabalha, o cara se envolve, o cara é bom, o cara é útil, o que manda fazer. Quando consagra, o cara continuar melhorando, né? Como diz a palavra, quanto mais nada, mais é cobrado, o cara retrocede. E assim fica difícil ao ver da gente diante da igreja. Parece que foi uma escolha errada, e, na verdade, a pessoa que foi consagrada é que retrocedeu, ministerialmente falando. Exatamente. Na verdade, ao longo da vida, eu tenho observado que esses tipos de obreiros, eles se revelam. Sempre foram. Eles se revelam quando lhes dada maior autoridade, maior responsabilidade. O que dá a entender, não é julgar a ninguém, por favor. Que eles parecem que estavam esperando um momento de serem ascendidos ou levantados a um certo status dentro da igreja. Alcançaram aquele status, aí eles se revelam, e não deveria ser o correto. O correto é que quanto mais ganham responsabilidade, maior fidelidade deveria ter para com as coisas de Deus. Mas como o evangelista Alexandre bem colocou, e eu tenho visto isso ao longo da vida, né, da nossa vida de ministério, convivendo com muitos obreiros, quando ganha esse ascenso, essa subida ou essa promoção ministerial, dá a entender diante da congregação, como ele mesmo acabou de dizer, que a escolha foi errada da parte da liderança, mas não. O erro não foi na escolha da liderança, o erro foi na parte do obreiro que se revelou, infelizmente, né? E trabalhar com esses obreiros é bem complicado, muito complicado. Temos que ter a delicadeza para ainda estar trabalhando com eles para que eles não se percam. Como foi o caso mencionado aqui de João Marcos. No princípio do ministério dele, João Marcos, claro, não estava preparado. E Paulo identificou facilmente. Falou, não, agora não. Neste exato momento você está mais verde que taquara quebrada. Vai lá, te prepara, senta, seja ensinável, sujeite-se ao aprendizado, e segundo a história da igreja, 11 anos depois, João Marcos estava no jeito. E Paulo mandou chama Marcos, porque ele me é útil, mas transcorreram quanto tempo? 11 anos. 11 anos, né? Será que ele foi um camarada um pouquinho difícil na área do aprendizado? Possivelmente que sim. Para demorar tanto tempo, 11 anos, olha, tem obreiro que aprende em 1, 2, 3 anos, mas no caso de João Marcos, dá a entender, a Bíblia, nem a história entra em muitos detalhes, tomaram-se 11 anos para que Paulo pudesse admitir que agora ele me é útil. Outra coisa, outra qualidade que o obreiro precisa ter é humildade. Quem de vocês pode me definir em poucas palavras o que você entende por humildade? Não precisa se preocupar em dar a definição bíblica, que é uma definição bíblica de humildade. E eu posso ter uma definição minha pessoal, ou você pode ter uma definição pessoal de humildade, mas não há problema, estamos aqui para aprendermos juntos. O que você entende por humildade? Vamos lá. Alguém pode abrir o áudio e me dar uma definição curta e objetiva? Humildade. Parece difícil, né? O pastor, humildade, ao ver a pessoa simples, né? E que ela reconhece quando ela erra. Quando ela reconhece que também erra, que também falha, isso é sinal de humildade. Como o irmão acabou de falar, é sinal. Porém, se a gente olhar na Bíblia, ainda não é necessariamente a essência da humildade, mas está correto. É o sinal, não é a essência. Alguém poderia mais dar uma definição? Irmã Gleice Kelly. Eu entendo também, igual o pastor falou, é uma pessoa simples, que reconhece o erro, mas principalmente que ela não se coloca acima do outro. Que Não se ela. coloca acima do outro. Perfeito. Outro aluno gostaria de dar a sua definição? Ricardo, por favor.
Eu acho que humildade é a pessoa reconhecer as suas próprias limitações, né? Ela ter humildade de reconhecer isso. Reconhecer as suas próprias Sobre limitações. Sim, ouvi perfeitamente. Com uma pequena falha no fundo por causa da sua conexão, mas ouvi perfeitamente. Alguém mais gostaria de colocar a sua contribuição? O que você entende por humildade? Ok. Uma pessoa serena, uma pessoa que ela é sincera, uma pessoa que não se coloca acima de outras pessoas, uma pessoa bondosa e amável. Todos estes são sinais da humildade. Agora vamos ver o que a Bíblia fala exatamente o que é humildade. O que nós vamos ler agora é a visão bíblica de humildade. São dois textos, Filipenses 2:3 é o primeiro. Tudo que os irmãos estão aqui falando está correto a nível de sinais ou sintomas. Mas estes textos que nós vamos agora ler são a essência da humildade. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Já foi falado aqui. Humildade é aquela pessoa que, além de reconhecer as suas limitações, considerar as outras superiores a si mesma. Você pode ser o mestre na engenharia, o mestre na física quântica, o mestre em alguma área da ciência, ou do saber humano, do conhecimento humano, mas nunca você vai se vangloriar. Eu sou o cara, eu sei de tudo, eu sou o doutor disso, eu sou o doutor daquilo. Tem pregadores que me dá dor de cabeça de quebrar o meu crânio. Toma 10 minutos no púlpito falando de si. Eu sou doutor em teologia disso, eu sou mestre disso. Dá aquele currículo para deixar a congregação, uau, para impressionar. Peraí, você está ali para quê? Para glorificar Deus, exaltar o nome dele, ou impressionar o público com o seu currículo, que de repente pode até ser um currículo falsificado, criado somente para criar um impacto, gerar um impacto. Eu conheço dois pastores famosíssimos, não vou dizer o nome dele, nem que você me coloque no paredão de fuzilamento, né? São conhecidíssimos e eles falam que são aquilo e aquilo e aquilo, e na verdade é tudo fachada. Pastor, o senhor está sabendo que está falando 100%, porque são gente da minha terra, do Rio de Janeiro. Ih, pastor, o senhor está entregando, são cariocas. Fica quieto. São cariocas. E convivi com eles lá atrás, sendo jovenzinho, entende? Quando a gente convive com a pessoa e de repente vê aquela pessoa dizendo que não é, começa a coçar a cabeça. Falo, será que esse caboclo está falando a verdade? E eu tomo a liberdade de dar uma de Sherlock Holmes, eu vou investigar. Vou uma de detetive e cheguei à conclusão, meu Deus, isso é só para encher salsicha, é só para impressionar. Irmãos, você pode ser o mestre daquilo e de outra coisa. Qual a necessidade de você ficar falando para exaltar a sua pessoa? Exalte a Cristo, glorifique a Cristo, levante bem alto o nome de Cristo. Se você é ou deixou de ser, isso pouco vale, pouco importa. O que importa é a salvação das almas. Mas aqui o escritor aos Filipenses, que é o apóstolo Paulo, está deixando bem claro que Jesus, sendo Deus, não se usurpou, não se colocou numa posição maior do que o Pai Celestial. O que Pedro diz? Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pedro também traz um conceito pelo Espírito Santo do que é humildade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. E olha o que Pedro fala aqui.
revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui Pedro não está falando que vocês se vistam, mas que se revistam, porque o ser humano ele tem uma tendência, ele é tendencioso a ter o rei na barriga e ter o nariz empinado. Cuidado, irmãos. Se Deus está te abençoando, toda a glória para Ele. Se você está crescendo no seu trabalho, na igreja, nos dons que Deus tem lhe confiado, glórias a Ele. Não se coloque melhor ou maior do que ninguém. Se você está na ponta, né? Está lá em cima, glórias a Ele. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Irmãos, não somos nada nesta vida se não for o Senhor Jesus na nossa vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Uma pessoa humilde é uma pessoa, como já foi falado, reconhece as suas limitações. Número 2, reconhece que os demais são superiores a ela. Número 3, aprende a depender de Deus. E número 4, não precisa se exibir falando das suas virtudes e das suas qualidades. Ao contrário, esta pessoa que é humilde, ela apresenta as qualidades do outro. Olha lá o Lucas, gente boa na terra, homem preparado, homem de oração, homem de estudo da Bíblia, sorriso colgate misturado com creste, homem de Deus. Isso é humildade, gente. Eu jogo tudo pro Lucas, eu não fico nada para mim. Olha lá, o nosso querido presbítero Alessandro Inácio, esse homem é demais, esse homem prega, faz fogo cair do céu, jejua, tem uma vida consagrada. É reconhecer os valores que os nossos irmãos têm e tê-los como superiores a nós. E isso não é hipocrisia, isso é sinceridade, isso é humildade. Você pode ser um gigante na fé, você pode ser aquela pessoa poderosa, entre aspas, mas entenda que o poderoso e o mais importante de toda a história continua sendo e continuará sendo o Senhor Jesus Cristo. Irmão Joel mudou de cenário. Irmão Joel vai e volta. É interessante. Tem alunos que têm uma versatilidade, né? Tem hora que está na sala, tem hora que está no quarto, tem hora que está no carro. Graças a Deus por isso. Não importa estar ligado. Importa que está ligado, não é verdade, irmão João? O irmão está ligado, isso aí é bom demais, né? Prova que não importa a distância ou a circunstância, está ligado, né? Estamos para acelerar e estou assistindo a aula. Estamos juntos. Mas tá certo, o homem está ligado, ele não quer perder o fio da meada por nada. Espírito perdoador. O obreiro precisa saber perdoar. Pastor, não perdoa aquele cabra por nada. Então tá ruim, tá difícil. Então você está atrasando a sua entrada no céu. Para nós, seres humanos, é fácil perdoar às vezes? Se você diz que perdoar é fácil, você está mentindo. Ô, pastor, e quando perdoa? Pastor? Sim. E quando perdoa, mas eu não quero ver aquela pessoa na minha frente nem pintar de ouro. Isso não é perdão. Isso é absolvição. É da boca para fora. Conheço um obreiro. Irmãos, cuidado, tem obreiros que são assim, né? Eu te perdoo, mas não te quero te ver pintado de ouro na minha frente. Isso não é perdão, isso é um ato deliberado de hipocrisia. É só para acalmar o peso da consciência. Se é perdoar, perdoa mesmo. Mas, pastor, o camarada mentiu contra mim. O camarada me difamou, me apodreceu meu nome. O camarada me arrebentou diante da minha rua, dos meus vizinhos, da minha família, da minha igreja. Perdoa. Pior que fizeram a Jesus, nunca vou fazer com você e comigo. E Jesus lá da cruz deixou bem claro: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. É difícil, irmãos? É. Por isso que temos que pedir o Espírito perdoador. Jesus mesmo disse uma certa feita: se vós perdoardes aos pecados dos homens, o Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares os pecados aos homens, o Pai Celestial não vos perdoará. Alguém já leu esse texto, gente? Alguém já leu esse texto? Irmãos, perdão não é uma opção.
É um mandamento. É uma necessidade. Mas, pastor, eu não consigo. Eu tenho vontade de estrangular aquele presbítero. Que vontade de cozinhar aquele diácono em azeite quente. Fale comigo, irmã Gleice Kelly. Solte a sua aí, que agora vai ser de impacto. Já estou percebendo. Agora vai estourar alguma coisa grande aqui. É que o nosso pastor sempre ensina que, eu não senti de perdoar. Não, você perdoa, decide e depois você sente o perdão. Não é sentir de perdoar para depois perdoar. Primeiro você perdoa, decide perdoar e, como se diz, coloca isso como uma certeza e você vai trabalhando até que você perdoa de verdade, entendeu? Mas primeiro você toma a decisão de perdoar. Essa frase tem que ser postada nas redes sociais. Me permite, evangelista Alexandre, posta essa frase. Vai dar um impacto tremendo. Perdão é uma decisão, não é uma opção. Decida perdoar e permita a Deus trabalhar na sua vida a desenvolver a capacidade do perdão. Meu Deus, isso aí é coisa de filósofo da fé. A evangelista Alexandro dos Santos. Irmãos, perdão lá. Lucas está feliz da vida, né? Falando do pastor dele, ele fica todo alegre. Quem não fica, não é verdade? E isso é verdade, meus irmãos, à luz da Bíblia. O perdão é uma decisão. Por quê? Mesmo que eu não tenha ainda aquela capacidade humana normal de perdoar. Um exemplo, o Ailson. O Ailson pisou pesado na bola. Não consigo ver o Ailson nem banhado de purpurina, que dirá como é que ele está ali agora, bonito e olhando para mim. Não aguento nem ver o Ailson. Sai fora, meu irmão, não aguento te ver. Mas se a Bíblia me ensina, perdoa ao Ailson, eu tenho que tomar a decisão de perdoá-lo. Ainda que agora, neste exato momento, eu não consigo engolir ele. Não consigo engolir o irmão Ailson. Mas eu tomei a decisão, vou perdoar, e o Espírito Santo vai me dar a graça necessária para digerir a minha enorme dificuldade de perdoá-lo. Temos que agir por fé, irmãos. É muito difícil nós, seres humanos, assim, termos automaticamente a capacidade normal de perdoar. Irmão Kelson, e depois voltamos para a irmã Gleice. Ô, pastor, o engraçado que hoje em dia o que acontece no nosso meio é o seguinte: muitas das vezes a gente magoa as pessoas, alguém ou alguém nos magoa e vai contra o que a palavra de Deus nos diz, pelo fato que Pedro perguntou a Jesus: se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu tenho que perdoá-lo? Jesus Sim. falou, não só 7, mas 70 vezes 7. Então, às vezes a pessoa não nos magoa e às vezes a gente fica chateado, perdoa, aí às vezes a pessoa magoa outra vez, aí você fala, não vou perdoar esse fulano de tal, não. E vai totalmente ao contrário do que Jesus disse, nos ensinou a respeito da Bíblia. Porque perdão é uma posição de decisão e de fé. Se eu decido e creio no que a palavra de Deus me ensina, eu vou me esforçar, ainda que de imediato, compreende, irmão Kelson, eu não tenho aquela capacidade ali, de forma instantânea, de perdoar, mas eu estou demonstrando o quê? Confiança na palavra, ou seja, Deus vai me dar a graça necessária, então eu tenho que obedecer e agir com uma decisão e com fé, e Deus honra as nossas decisões quando elas são tomadas por fé, e Deus conhece o nosso coração e as nossas limitações emocionais e espirituais. Agora, veja bem, vou pegar o gancho aqui do irmão Kelson, se a palavra de Deus nos ensina algo, e nós queremos argumentar com o que a palavra nos ensina, eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo negociar um princípio bíblico. E negociar um princípio bíblico é a pior coisa que eu e você podemos fazer. Nós estamos brincando com a autoridade da palavra. E muitos estão brincando com a autoridade da palavra, ou de maneira consciente ou maneira inconsciente. Mas a partir do momento que eu e você começamos a negociar com os princípios da Escritura Sagrada, nós estamos entrando num território, num terreno perigosíssimo,
que se nós não tivermos sensibilidade, sobretudo para o arrependimento e para o reconhecimento que estamos errando, podemos machucar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo e chegar ao ponto, e, claro, para que isso aconteça, a gente tem que fazer isso repetidas vezes, chegar ao ponto que chegaram Ananias e Safira. Lembra-se o ponto que chegou Ananias e Safira? Eles mentiram ao Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Eles afrontaram, eles desafiaram o Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmãos, que Ananias e Safira poderiam ter alcançado o arrependimento em tempo oportuno, mas a Bíblia deixa bem clara, eles mentiram de forma deliberada, calculada contra o Espírito Santo. Para um crente chegar a esse ponto, ele tem que, claro, percorrer um caminho longo e difícil, né? de dureza de coração, de cauterização da mente, de entristecimento insistente à pessoa do Espírito Santo. Não é algo assim que acontece, ó, do dia para a noite. Eu vejo alguns obreiros desesperados. Para que contra o Espírito Santo? Como é que você sabe? Geralmente, quem peca contra o Espírito Santo perdeu a sensibilidade ao arrependimento. E não está se dando conta que já está dentro do pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, a mente já está cauterizada, queimada, perdeu a sensibilidade do arrependimento. E ele tem o certo pelo errado e o errado pelo certo. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Essa é uma área muito delicada, que temos que ter muito cuidado. Isso faz parte da vida ética do obreiro, né? Saber ter um espírito perdoador. Conhecimento das coisas espirituais. E aí complica. Tem obreiro que não enxerga um pau na frente no mundo espiritual. Tem obreiro que precisa ter aquela experiência que teve Gease. Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja quantos estão ao nosso favor em relação àqueles que estão contra nós. Paulo mesmo fala nesse texto que o homem espiritual discerne bem e a todos, e não é discernido por ninguém. De todos os dons que a Igreja de Cristo deveria estar buscando, não é o dom de profecia, o dom de curas, o dom de maravilhas. Não, tem gente que estou atrás do dom de profecia. É errado? Não é errado. Eu estou atrás do dom de curas. É errado? Não é errado. Eu estou atrás do dom de maravilhas. É errado? Não é errado. Mas pouca gente eu tenho ouvido fazer essa oração. Senhor, dá-me discernimento de espíritos. Eu não tenho ouvido há mais de 40 anos uma oração assim. Você pode não acreditar, são mais de 40 anos, eu não ouço ninguém nas igrejas fazer essa oração. Senhor, dá-me discernimento de espíritos. E por ser uma das orações pouco feitas nas nossas igrejas, o diabo está brincando com algumas congregações. Por quê? Porque ele entra com um sapatinho de veludo. Ele entra bem disfarçado na roupagem dos falsos mestres e falsos profetas, fazendo milagres, fazendo cair fogo do céu, fazendo com que o camarada seja supostamente batizado no Espírito Santo e falando em várias línguas. Não é questão de questionar, escute, é questão de ter discernimento. Os satanistas estão aí, entrando em algumas igrejas, fazendo uma bagunça. E por que os satanistas estão ganhando espaço em algumas igrejas? Porque está faltando discernimento. Irmãos, uma igreja que tem discernimento espiritual, pode o satanista estar lá dentro, pode estar pregando que é uma benção, fazendo fogo cair do céu, o Espírito Santo revela. Isso é fogo estranho. Isso não é da minha parte. E dá um freio. Já participei de igrejas lá no norte, em Boston, envolvidas diretamente com satanistas, a ponto do Espírito Santo falar comigo, com minha esposa, e a gente dá uma de doido. E eu dizia para minha esposa, a gente fala para o pastor, minha esposa, se falar, o pastor vai chamar a gente de doido. Em dizer que aquela irmã, aquele irmão tem envolvido com satanismo, não dá para levantar esse tipo de acusação sem provas. Mas o Espírito Santo testificava. E aí, o que a gente fazia? Quietinho. Pastor, mas Deus não vai cobrar dessas pessoas? Claro, tanto que cobrou pesado de mim e de minha esposa. A ponto de um outro ministério que nós trabalhamos, não tivemos opção, tivemos que dizer, pastor, a irmã do círculo de oração é uma satanista. O pastor me ameaçou
de me disciplinar. Pode disciplinar, pastor. Vai com tudo. Pode chamar o ministério, pode chamar os obreiros, pode me disciplinar, mas não vai demorar 30 dias que o Espírito Santo vai desmascarar essa irmã. Aí ele começou o processo. Isso aconteceu comigo há mais de 10 anos. Começou o processo de me disciplinar. Porque ele estava dizendo que eu estava acusando uma santa serva de Deus. Santa ela não tinha de nada. Falava em línguas, orava, faltava cair fogo do céu. Menos de 30 dias, Deus traz tudo à tona. Aí o pastor não sabia onde meter a cara. Perdão, irmão. Tranquilo, tranquilo. Não tem nada que perdoar. Eu tenho que pedir a Deus que dê ao Senhor discernimento espiritual. Alguém já teve alguma experiência com discernimento espiritual aqui, por favor? Não quero expor ninguém aqui à vergonha. Somente 3. Oh, meu Deus. Então já sei a oração que eu vou fazer aqui nessa noite. Pastor, Sim, irmã, por favor, fale. teve uma irmã que começamos a fazer a oração após o culto e ela começou a orar em língua. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, não, é língua do céu. Aí uma obreira que estava comigo, que a gente orienta para eles sempre estarem, né, com não deixar ninguém sozinho, por cautela mesmo, justamente por essas armações de Satanás. E ela olhou para mim e eu repreendi. Eu falei, Satanás, em nome de Jesus, te repreenda agora. A irmã calou a boca na hora. E estava orando em língua estranha. Uau, uau, Eu uau. também já tive essa experiência de uma diaconisa consagrada, tá orando em línguas, e eu falei, isso aí não é língua do céu, não. E Uau. eu cheguei, na altura, no pastor da igreja onde eu participava e comuniquei para ele, porque eu estava substituindo a líder dos obreiros, que ela estava enferma na época. Sim. E ele faltou pouco me bater. Eu falei, tudo bem. Abaixei a cabeça e fui embora. Eu orei a Deus, falei, Senhor, revela. Não deu nem... No próximo culto, ela chegou lá, bêbada, literalmente bêbada. Ela estava fedendo algo longe. E aí, indo pôr a mão na cabeça dos outros para orar. E eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Aí chamei o pastor, na altura deu uma confusão muito grande, mas depois disso eu percebi que falta sensibilidade até mesmo do líder. O próprio líder não tinha discernimento espiritual, nada, infelizmente. Então... infelizmente não... E faça a festa. Infelizmente não nos entristece, sinceramente sim, mas não me surpreende que esses fatos estejam acontecendo com muita frequência nas nossas igrejas, né? Se parte do líder, piora um pouco, porque um líder que não instrui os seus obreiros a buscarem um mínimo de discernimento espiritual, prova que ele é displicente também nesta área. Evangelista Alexandre, por favor. Eu ministrava no Brasil, sempre saí para pregar fora. Um dia eu cheguei no culto e tinha uma irmã lá, fogo puro, profetizando para todo mundo. Profetizar para ver e tal. Quando eu olhei, o Espírito Santo falou comigo assim, põe a mão porque eu não estou nesse negócio. Eu falei, Jesus, o momento está profetizando, Deus, põe a mão. Eu saí do meu lugar quietinho, coloquei a mão, quando eu coloquei a mão, eu caí endemoniado. E disse que era profetisa da igreja. Depois disso, nunca mais profetizou. Pastor, aqui nós também, teve uma que chegou e começou a colocar a mão nas pessoas para orar. E a gente falou que não. Aí depois ela continuou vindo e eu comentei com o pastor. Falei, Deus está me mostrando esse espírito. Aí ele regalou o olho, porque parecia que era só eu que estava vendo. E aí parece que você tem uma implicância com a pessoa. O problema é que às vezes as pessoas ao seu redor não acreditam no que Deus está te mostrando. E eu falei, ela vai fazer isso, isso, isso e isso. Passou 3 meses. Ela ficou indo e vindo e a gente de olho nela. Na hora que a gente começava a administrar as pessoas, ela ia e colocava a mão em outras pessoas da igreja. Aquilo foi me dando muito nervoso, porque além da insubmissão, ela estava se revelando ali e revelando as coisas, que o capeta revela. Uau, Aí eu comecei a orar, falei, Deus, tira ela daqui, mostra para todo mundo quem ela é.
Longa história curta, ela parou de ir nos cultos, falou que ela fazia trabalho de libertação e era formada nisso, nisso, naquilo. Aí ela começou a fazer 2 cultos nos mesmos horários que nós. E Meu saiu, Deus. e saiu, graças a Deus. Mas missionária não era, não. Era outra coisa. Deus não é Deus de confusão. É Deus de ordem e Deus de decência. Irmãos, me perdoem, tá? Mas eu vou tomar liberdade diante do que está sendo exposto, né? Porque estamos trabalhando com um assunto um pouco delicado. No finalzinho, eu vou fazer uma oração e vou pedir algo a Deus. Sabe o que eu vou pedir? Senhor, derrama o espírito de discernimento sobre Em todos. nome de Jesus. Mas não se assusta, não, tá bom? Se você começar a detectar coisas estranhas ao seu redor, não se assusta, por favor. Ih, pastor Luiz Prestes foi o culpado. Eu não sou culpado, não. Talvez o culpado tome a iniciativa de orar, sim, aí eu admito. Mas eu estou sendo tocado por Deus aqui agora, no finalzinho, orar para que Deus derrame abundantemente discernimento sobre todos vocês, todos. E alguns de vocês lá na frente vão testificar para a glória de Deus, não para nossa glória ou para qualquer outro irmão, que Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Você vai começar a perceber coisas muito curiosas ao seu redor. Você vai pensar até que é coisa da tua cabeça, mas é o Espírito Santo abrindo a sua visão espiritual, lhe dando visão, clareza do que está ao seu redor. E vai usar a sua vida, irmãos. Sabe para quê? Para desmascarar o inimigo e para que a obra de Deus possa caminhar saudavelmente. Porque o que o diabo menos quer é que a igreja caminhe saudável na presença de Deus e que os obreiros vivam uma vida de ética. Parece que não, isso faz uma diferença tremenda quando uma igreja tem um povão ali cheio do Espírito Santo e com discernimento espiritual. Porque uma igreja com discernimento, ela não é enganada. Uma igreja com discernimento, ela não é ludibriada, não coloca no bolso, como entra aí um pregador muito sensacionalista, gritando, esperneando. A igreja já está discernindo. Epa, fogo estranho. Não é querer julgar a ninguém, mas a igreja, a despeito de qualquer dom espiritual que possa estar pedindo, a igreja hoje tem urgência para ontem, de ter muita gente com discernimento de espíritos. Amém, irmãos? Amém. Posso fazer essa oração? Mas não te assusta. Não te assusta. Depois vai dar um parafuso na cabeça de um aí. Mas fica tranquilo. Porque nosso Deus, ele traz as coisas às claras para que a sua obra continue caminhando saudavelmente em o nome de Jesus. Vamos lá. Sabedoria. Lá embaixo, letra I, sensivelmente espiritual. Nesta qualidade faz-se necessário colocar mais a razão do que o coração. Já viu aquele obreiro que diz, eu estou sentindo hoje? Peraí. O obreiro não precisa, para entender as coisas de Deus, ele não precisa ficar dizendo eu estou sentindo. Temos emoções? Temos, com certeza. Mas temos razão. É o que nos ensina lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Apresentar a Deus um culto racional. Razão trabalha ligado também com fé. Se você não sabia, razão e fé trabalham juntinho. E o obreiro que fica constantemente dizendo, eu estou sentindo, tem alguma coisa errada. Não podemos ser guiados por sentimentos. Temos que ser guiados pela razão e pela fé, ambos ligados à Escritura Sagrada. Uau! Virando a página. Inteligência espiritual. O obreiro precisa batalhar para ter inteligência. O que é inteligência espiritual? Vamos lá, o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 9. Esse texto é muito interessante, porque ele fala da necessidade de termos inteligência espiritual. Colossenses 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Uau!
eu nunca tinha lido esse texto, você vai dizer aí, então anota, coloca um highlight aí, Colossenses 1:9, a nossa necessidade de termos todas essas coisas, conhecimento da sua vontade, número 1, toda a sua sabedoria, número 2, e inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? É o que acabamos de falar agora. Discernimento espiritual, visão do mundo espiritual, ligada também ao que nós vamos falar agora, maturidade. O obreiro imaturo é uma dor de cabeça grande e dobrada. Não devemos descartá-los, desprezá-los? Não. João Marcos é um exemplo. Mas dá mais trabalho, trabalhar, tratar, ajudar, adestrar, se é ensinável. Se não é, Eclesiastes, capítulo 10, verso 16. Vamos entender sobre a importância da maturidade. Eclesiastes, tremendo livro escrito por Salomão, capítulo 10, versículo 16. Olha, vamos corrigir os exercícios. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Olha o trocadilho que Salomão usa nesse texto. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Rei não pode ser criança. Tem que ser uma pessoa com conhecimento de causa, com experiência e com autoridade para governar. E cujos príncipes comem de manhã. Na cultura judaica, nenhum príncipe podia comer de manhã. É de tarde para a noite. Porque de manhã ele está cuidando da administração da cidade ou da administração do reino. Aí eles só vão comer de tarde ou de noite. Mas aqui está falando, né, que os príncipes que comem de manhã, o que significa isso? Estão trocando as suas prioridades ou negligenciando as suas prioridades. Eu vou fechar aqui com essa parte da maturidade, aqui da letra K. E a gente vai continuar a próxima aula, permitindo Deus, na próxima semana, que já será o mês de novembro, né? Vai ser inclusive o dia das eleições aqui dentro dos Estados Unidos, e temos que pedir a Deus que Ele tenha misericórdia, né, da nação americana, porque muita coisa vai mudar, ou para pior do que já está, ou para pior. Mas que Deus tenha misericórdia, né, da próxima terça-feira, que quem vai votar, não sei quantos de vocês já estão nas condições de votarem, né, mas que Deus guie, né, a nação americana por sua misericórdia na próxima terça-feira, que é Election Day. Vamos então completar aqui essa parte da maturidade. Maturidade. Já lemos Eclesiastes 10, 16. 1 de Timóteo 3, 6 também fala. Existem alguns sintomas que caracterizam a imaturidade no obreiro. Vamos lá. Quais são os sintomas dos obreiros imaturos? Insegurança constante. Emoções desordenadas, extremadas, negativas ou positivas. Dependente dos outros, inconstante quase em tudo que faz. Egocêntrico. A primeira lei da natureza divina é dar. Uma vez que a primeira lei da natureza humana, adâmica, é tomar para si. O obreiro imaturo, ele é vingativo, de acordo com Romanos 12, 19 a 21. Eu chamo de obreiro dodói. Fizeram comigo, falaram de mim. Ai. É o obreiro dodói, o obreiro que não aceita conselho, o obreiro que questiona as ordens que lhes são dadas. Eu não estou de acordo, é um direito, você não está de acordo, é um direito pleno, mas é uma obrigação você acatar. Ou você acata ou é usurpação de autoridade. Alguém está me entendendo, gente? É um direito seu e meu discordar. Mas no momento que você não se sujeita a uma autoridade, você está se colocando no mesmo lugar, na mesma posição. Isso aqui é forte, hein? De Lúcifer. A mesma. Eu chamo que tem obreiros que estão com a síndrome de Lúcifer. Estão sempre afrontando, porque há duas palavras parecidas, confrontar e afrontar. Confrontar é um tanto até normal. Eu não concordo, discordo, eu posso até educadamente confrontar.
Agora, afrontar é outro assunto. É faltar o respeito, é não se sujeitar, é não ser ensinável, é ser inflexível. Vou usar a linguagem brasileira, é ser cabeçudo. Pronto. É ser obstinado, é entrar de frente. E é isso que Satanás fez lá atrás, arrastando 1/3 dos anjos. É o teu direito discordar, sem problema, mas saiba como discordar. E saiba a posição que você vai se colocar quando discordar da autoridade que está diante de você, que é o seu líder. Se seu líder está tomando uma decisão errada, cabe você a orar por ele e não afrontá-lo. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Porque afronta é prova claríssima de imaturidade. É o obreiro dodói, é o obreiro vingativo, facilmente influenciável por novas doutrinas, novas revelações e por outras pessoas. É o famoso Maria vai com as outras. Não tem personalidade, não tem identidade cristã e muito menos ministerial. Dominado pela inveja e pelo ciúme sem medidas. Exemplo, é só um exemplo. Se eu estou aqui profetizando, quem pode me parar aqui e me repreender é o evangelista Alexandre. É só um exemplo. Lucas está fazendo um trabalho de arrebentar na igreja. E está fazendo coisa que ninguém fez nos últimos 10 anos. Aí, o nosso irmão Joel olha para o Lucas. Esse menino está abusado. Esse menino está fazendo mais do que eu estava fazendo nos últimos 5 anos. Esse menino está sendo muito usado. Eu vou puxar o tapetão no pé do Lucas. Não, o Alexandre tem que dar para mim o prestígio e o aplauso. Chegou ontem, sentando na janela. Chegou ontem, sentando na janela. Fica quieto, Joel. Não entrega o ouro aqui na frente do povo. Não deixa o Lucas assim. Não, falando não, só tô entrando aí na história aí. É só um exemplo, gente. Por favor, não estou aqui revelando a vida de ninguém. Só um exemplo. Deus me livre. É só um exemplo. Mas tem obreiro que é assim. Não se sente feliz com o crescimento do outro. Não se sente feliz com a prosperidade e a bênção de Deus na vida do outro. Então, na mesma igreja, trabalhando lado a lado. Pode uma coisa dessa? Pode, infelizmente. Tem obreiros que estão querendo comer o fígado, o pâncreas e o intestino do outro. Não, porque querem o quê? Aplauso. Querem ser reconhecidos. Querem ser aplaudidos. Querem os holofotes. Irmãos, os holofotes é só para um. Jesus de Nazaré. Pastor, mas isso, sim. Tem uma frase de um pastor que eu gosto de ouvir a pregação dele, que ele fala assim, que muitas pessoas, ou muitos obreiros, ou pregadores, pensam assim, eu quero te ver bem, só não quero te ver melhor do que eu, né? Misericórdia, né? Desculpa, irmão Leandro. É uma frase forte, porém até um pouco irônica e engraçada. Eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Isso é uma rasgada hipocrisia. Se eu quero ver Leandro Bonjour bem, eu quero ver para valer, melhor do que eu, pregando e ensinando mais do que eu, crescendo mais do que eu, prosperando mais do que eu. Irmãos, não tem essa. Não, melhor do que eu não. Eu quero que alguém aqui seja melhor do que irmão. Meu objetivo como ensinador cristão é ver aqui entre vocês alguém melhor do que eu. Que isso, pastor? Falando sério. Eu oro, apresento o nome de vocês diariamente, Senhor. Levanta no meio desses alunos, homens e mulheres que lá na frente vão ser muito melhores do que eu em todos os sentidos, sobretudo no ensino. Pastor, você não vai se sentir mal? Eu vou aplaudir de pé. Glorificar a Deus, a ponto de ficar rouco, de ver vocês crescerem, avançarem e conquistarem no poderoso nome de Jesus. Amém, irmãos? Deseje isso para o seu irmão, que o seu irmão deseje, Senhor, eu quero que meu irmão faça mais do que eu, seja melhor do que eu, seja mais abençoado do que eu. Isso é prova que você não é imaturo, porque o imaturo sempre quer para si. Para terminar, sim, por favor, diga. E quando a filha do pastor faz mais que os obreiros da igreja, e eles começam a levantar a conta também. Aí pega o negócio. Já sei aonde a senhora quer chegar.
Mas aí pega. Aí é Deus, aí a responsabilidade é com Deus. Se Deus está fazendo pela filha do pastor mais do que pelos obreiros, deixa Deus trabalhar, pronto. E se a filha do pastor tem maturidade, ela vai entender que esse ataque procede dos imaturos, dos imaturos. E o Espírito Santo vai estar cuidando desta situação, né? Não revidar, não, porque o diabo quer exatamente nessa hora que a pessoa revide, reaja, devolva na mesma moeda. E a questão é essa, é colocar-se na posição de humildade e de dependência, porque Deus vai abater os soberbos, mas vai sempre levantar os humildes para a glória do nome dele. O obreiro imaturo é aquele que gosta de exaltação, vanglória, presunção e amante do favoritismo. Não, o evangelista Alexandre tem que olhar para mim, só dizer, tem que olhar para mim. O pastor Anderson tem que olhar para mim, eu tenho que ter mais vantagem do que o outro. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 20, versículo 14: 2 pesos e 2 medidas são abomináveis aos olhos do Senhor. Ou seja, tem pessoas que querem ser os queridinhos do pastor, os queridinhos do dirigente, os queridinhos do evangelista, os queridinhos do líder da igreja. Não existe essa de queremos ser queridinhos. Somos queridos do Pai Celestial, mas queridinho é favoritismo, e isso aborrece enormemente o coração do nosso Deus. Amém, irmãos? Pastor. Nada de queridinho de papai e de mamãe, nada de queridinho do pastor, da pastora, mas vamos fazer tudo de igual para igual. Somos queridos do Pai Celestial, mas não podemos ter favoritos na casa de Deus. Vamos corrigir então os nossos exercícios? Isso, já está indo para 10 horas. Deixa eu ver onde nós paramos. Eu acredito que nós paramos, deixa eu ver aqui. Já corrigimos a página 4, bloco 2, sim ou não? Comigo aqui está dizendo que sim, eu posso estar enganado. Página 4, relacione a coluna A com a coluna B e o bloco 2, assinale C para certo e errado. Já corrigimos, sim ou não? Vamos lá. Quem pode me ajudar? Não? Ainda não? Sim ou não? Não. Perfeito, então vamos corrigir a página 4. Relacione a coluna A com a coluna B e o bloco 2, número 5. Assinale com C para definir certo e E para definir errado. Eu vou dar as letras e vocês vão me dar os números lá na coluna A com a coluna B. Todos encontraram, por favor? Importante. Então, se alguém deve estar perdido no meio da maionese. Então, vamos enrolar a maionese e encontrar a página certa. Né? Relacione a coluna A com a coluna B. Aí tem a coluna A, números, e a coluna B, letras. Então, a gente vai fazer a relação de letras com números. Vamos lá. A letra A, qual seria o número? 4. 6. 6. Letra A, número 6. Está ligado com servidores. Os diáconos são ligados aos servidores. Eles não são oficiais da igreja. Tem que observar isso com muito cuidado. Letra B, qual seria o número? 3. 3. Os levitas cuidavam das finanças. Letra C, qual o número? 4. 5. Letra C, número 5, os introdutores, auxiliares introdutores. Letra D. Qual o número? 2. Gibeonitas. Letra E. Presbíteros. Qual seria o número? É o 4, né? 4. Esses sim são os oficiais da igreja. Letra F. Auxiliares dos levitas. Qual é o número? 1. Os netineus. Letra G. Vale tudo, nada é proibido. Qual é o número? Letra G? 13. Obreiros doutrinariamente liberais. Letra H, visam o lucro financeiro, moral e espiritual. O número da letra H qual seria? 10. 10. Obreiros mercenários.
Letra I. Amam agir no improviso. 12. 12. 12. E 12. Letra J. Trabalho na base da barganha. 9. 10. Também. Eu vou explicar a vocês que aí foi um erro que eu cometi, que fomos obrigados a duplicar 2 números. Então, a letra J e a letra H têm o mesmo número 10, obreiros mercenários. Letra K, 11. causam intrincadas polêmicas. K qual é o número? 11. 11, obreiros divisionistas. Letra L, lutam para terem o louvor da igreja. Qual o número? 9. 9, obreiros ambiciosos. E letra M, tudo exigem de todos, tira proveito. Letra M, qual o número? 7. 7. O erro que aí cometemos na organização dessa coluna é que o número 8 não aparece. Então, o número 8 está escrito aí, mas ele não aparece na coluna do lado direito. E, consequentemente, por esse erro que cometemos na diagramação, né, na tabulação das colunas, essa é a razão que o número 10 aparece 2 vezes, na letra H e na letra J. E o número 8 não aparece em nenhuma letra, porque deveria estar na questão dos obreiros mentirosos. Mas nós cometemos esse erro. Então, vamos lá. A6, B3... C5, D2, E4, F1, G13, H10, I12, J10, K11, L9 e M7. Corrigido aí? Anotado? Vamos lá. Bloco 2. Assinale com C para definir a alternativa certa e a para errada. Número 1, termo glória mencionado 687 vezes quanto ao ministério em 2 de Coríntios 3, 7 e 11. Certo ou errado? Errado. Errado. Número 1, errado. Número 2. O ministério evangélico não é profissão e nem tampouco um cabide de trabalho como pensam alguns. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Gideão foi chamado por Deus enquanto arava o campo. Certo ou errado? Errado. Errado. Malhava trigo no lagar. Número 4. Saul foi chamado por Deus enquanto malhava trigo no lagar. Errado. Buscava jumentas extraviadas de seu pai. Número 5. Ministério não é dom de Deus, senão o resultado final de nossa preparação e merecimento Errado. de nossos esforços empreendidos. Certo ou errado? Erradíssimo. Errado. Então vamos lá, recapitulando do 1 a 5 e a gente vai continuar na outra página e fechamos. 1 errado, 2 certo, 3, 4 e 5 errados. Virando a página, número 6. Ser um homem de Deus, ser um homem de palavras, ser um homem associável são os 3 aspectos da vida de um obreiro, os quais ele não pode se esquecer. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 7. O alcance do ministério de um obreiro somente abrange o seu passado e o seu presente. Certo ou errado? Errado, porque aí inclui também o seu futuro. Número 8. Os primeiros missionários comissionados pelo Senhor Jesus saíram de 3 em 3. Certo ou errado? Errado. Errado, porque é de 2 em 2. Número 9. A reputação moral do obreiro deve ser uma: irrepreensível. Certo ou errado? Certíssimo. E número 10. Os obreiros desordenados nada fazem, tudo exigem, de todos tira proveito. Certo ou errado? Errado. Errado. Recapitulando. Número 6, certo. Número 7 e 8, errado. Número 9, certo. E número 10, errado. Próxima aula, anote aí, vamos corrigir até o final. Próxima aula. O número 6, assinale com X para afirmar a única alternativa correta. E a última página, relacione a coluna A com a coluna B. Aí também o responda, né? E é só uma questãozinha. Fale resumidamente em 2 ou 3 pontos sobre os deveres fundamentais do obreiro. Então, próxima aula,
Vamos corrigir o restante até o final, porque é pouquinho, né? Então vamos terminar. Perfeito. Meus irmãos, vamos então concluir a nossa aula de hoje. Quero já agradecer a todos que puderam estar participando conosco. Também quero agradecer aos alunos que já acertaram a sua mensalidade do mês de outubro. Tem alguns poucos que ainda não fizeram. Tem até o próximo dia 31, ou seja, até a próxima quinta-feira. Se até sexta-feira sua mensalidade não foi aqui regularizada, infelizmente vamos mandar um avisinho cobrando os $10 de multa. Mas se você não quer pagar a multa, então até o dia 31 está de bom tamanho, tá bom? Para você, porque a escola depende para o bom funcionamento da manutenção básica da sua mensalidade. Se alguém está com problemas, é só se comunicar. Se você não se comunica, a gente não tem bola de cristal ou varinha de condão para saber o que está acontecendo. E adivinhar não é de Deus, não, irmãos, é do diabo. Então eu não vou adivinhar se alguém está passando por algum problema. Se está passando por um problema, pega o telefone e se comunica, porque a comunicação ela é vital para evitarmos, né, maus entendidos. Mas obrigado de coração a todos que já contribuíram, já puderam, né, acertar suas mensalidades. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente a cada um dos queridos irmãos. Deus falou alguma coisa nessa noite através da sua palavra ao seu coração? Eu creio que sim. Se não falou, o negócio está feio ainda, está pior do que eu imaginava, mas eu acredito que falou. Deixa eu terminar essa oração agradecendo a Deus, não é? E pedindo com que o dom de discernimento de espírito possa alcançar a sua vida de uma forma sobrenatural. É apenas um gesto que eu vou pedir que você faça. Coloque a sua mão direita na altura do seu coração. A palavra de Deus nos ensina sobre tudo que deves guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Então, de tudo que eu e você temos que guardar, que ele possa guardar o nosso coração, porque daqui, que procedem as saídas da vida. E aqui é que Deus nos comunica, não é? Os seus poderosos dons. E eu quero pedir com que agora, pelo poderoso nome de Jesus, o Espírito Santo derrame na sua vida a abundância deste dom chamado discernimento de espíritos, e que você possa ser poderosamente usado por Deus na sua igreja, na sua família, na sua comunidade, e que você, da parte de Deus, em o nome de Jesus, faça a diferença. Pai querido que está nos céus, eu quero humildemente orar pelos meus irmãos, clamar a Ti, Senhor. Derrama a Tua graça abundante que já tem sido derramada, mas derrama de uma maneira muito maior agora sobre os meus irmãos e minhas irmãs, enchendo-os do Teu Espírito e, sobretudo, capacitando-os com um discernimento espiritual. Ó Deus, igrejas que estão hoje não tendo discernimento de espíritos estão caindo nas armadilhas do diabo, caindo nas armadilhas dos falsos profetas e dos falsos mestres. Deus, em nome de Jesus, eu quero implorar, vem Espírito Santo e vem encher os corações, as vidas dos meus irmãos e irmãs. Vem enchê-los com este dom maravilhoso, sobrenatural. Nada e ninguém vai enganá-los, porque eles estão dominados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito e por este dom que dá a capacidade de enxergar o mundo espiritual. Em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, receba esse toque agora. Receba esse toque agora. Receba agora o enchimento do Espírito Santo que vem sobre a sua vida, e você começa a ser cheio e cheia para receber o discernimento de espíritos. Meu Deus, dá discernimento de espíritos, dá em abundância, dá em abundância, dá em abundância, e usa os meus irmãos, usa as minhas irmãs, usa, Senhor, para desbaratar, para envergonhar as obras do diabo. Usa, meu Deus, em nome de Jesus, para fazer limpeza no meio da tua casa. Usa, meu Deus, para desmascarar as estratégias e artimanhas do diabo. Usa, meu Senhor, usa os meus irmãos e irmãs com muito poder e com muita autoridade. Enche esse coração, enche essa mente, enche essa vida. Eu sei que tu podes, eu sei que tu vais surpreender a vários dos meus irmãos e irmãs aqui. Eles vão testificar o quanto Deus está usando as suas vidas com este dom precioso, esse dom maravilhoso, este dom sobrenatural, esse dom tremendo
que vai deixar a luz as obras do diabo, e o diabo vai ter que dar retirada no poderoso nome de Jesus, porque onde está o Espírito Santo, Satanás não tem terreno, Satanás não tem espaço para operar. Deus, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pelo que tu estás fazendo aqui nesta noite, pelo que tu farás ainda mais e 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 mais na vida dos meus irmãos. Receba, minha irmã, receba, meu irmão, receba, minha irmã, recebe esse toque lá, vai, em o nome de Jesus, porque tu és vaso de Deus, tu és templo do Espírito Santo, tu és morada do Espírito. Por isso, na autoridade que é do nome de Jesus, eu peço e clamo e suplico que seja você cheio e cheia do seu Santo Espírito e receba este maravilhoso dom, para que a honra e a glória, o poder e a majestade fiquem somente para Ele e unicamente para Ele. Obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Isso aí, meu irmão, deixa Deus te usar. Não se assusta, não. Parece que você vai estar vendo miragem, visão, coisa meio louca. É o Espírito Santo, lá manda rabaqueia, que vai começar a agir na sua vida. E quando começar Deus a agir, procura o teu pastor, procura o sacerdote, apresenta-te a ele, dá testemunho do que Deus já estará fazendo sobre e através da sua vida. Deus nos abençoe. Nosso lema para fechar tudo e concluirmos a aula de hoje: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele diminua. Eu É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de todos vocês. Abençoado final de terça-feira. Semana de vitória. Deixa Deus te usar, minha irmã, meu irmão. Não segura a ação do Espírito Santo. Uma semana vitoriosa. Vejo vocês próxima terça, 5 de novembro, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz. Amém. Vamos lá, eu estou querendo terminar aqui e não fecho. Fechei agora.